Bom dia. Animação, porque eu não vim aqui para isso, pelo amor de Deus. Mas animação, bom dia, por favor. Agora eu gostei, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente nessa manhã. Tá uma manhã tão gostosa que a hora voou que a gente nem viu, né, gente? A gente falou ali, teve network e tudo mais, todo mundo se conhecendo, quem não se conhecia. Então, obrigada por vocês estarem aqui hoje, e obrigada a RL, a Edi, aí, pelo convite. Bom, eu vou abrir aqui o painel, então, falando um pouquinho de cultura, engajamento e performance. Tá? É um dos meus carros-chefes no dia de hoje. Eu trabalho muito com a questão do fator humano, com gestão de pessoas, então eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês esse panorama. Tá? Aí foi. Eu sempre trago uma frase no começo. O pessoal vai começar a me chamar de clichê, mas eu não estou nem aí. Então, eu trouxe hoje uma frase do Theodore Roosevelt, que, traduzindo do inglês, é: ninguém se importa com o quanto você sabe, até saber o quanto você se importa. Mas que raio quer dizer isso? Quer dizer que o conhecimento ele não é nada sem a empatia genuína, sem o interesse genuíno na pessoa. Então, é sobre isso aqui que vai rodar aqui a minha apresentação. Então, eu vou começar falando um pouquinho de cultura para vocês. Cultura. Ser um camaleão. Mas o que é isso, Sibeli? Ser um camaleão não faz sentido. Eu vou contar bem rapidinho um pouquinho da minha história aqui. Tá? Não é nada confidencial, está lá no meu LinkedIn, quem quiser fuçar pode olhar. Bom, eu trabalhei em 3 gerenciadoras na minha vida, o que me deu flexibilidade para poder navegar por diversos clientes. Tá? Então, eu vou começar lá pela Cushman, eu fui Cushman por 5 anos, eu fui Banco Real, Santander, AMB Morumbi, Johnson & Johnson. Empresas bem diferentes. Né? Saí da Cushman, fui para a JLL. Aí na JLL é um pouquinho extenso, então eu vou tentar falar o que eu lembro de cabeça, os maiores. Eu entrei na JLL como Banco Itaú, do Banco Itaú eu fui para a Diageo, da Diageo eu fui para a P&G, da P&G eu fui para a VMware, da VMware eu fui para a Intel, da Intel eu fui para a Serasa Experian, e Serasa Experian eu fui para a Nielsen. Saí da JLL, eu fui para a Newmark, prestando serviço no Nubank. E hoje eu estou na Databricks, como orgânica própria, não mais como gerenciadora, que é uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo. Então, e aí, onde que eu quero chegar com isso? Tá? O ser camaleão. Eu passei por diversos nichos de cliente, diversos nichos de empresa, e você tem que se adaptar à cultura desse cliente. Então, o que tem a ver a cultura da Johnson & Johnson com a do Banco Real? Nada, zero. São perfis completamente diferentes. Mas é importante você entender como cada um funciona. Qual que é a cultura de cada um, para você poder melhor atender essas empresas. Tá? Então, era aí que eu queria chegar, o se adaptar. Tá? Então, para você conseguir atender, entregar um ambiente saudável, um ambiente limpo, um ambiente higienizado, um ambiente de acordo com a cultura da empresa, você tem que entender a essência. E você tem que entender pessoas. E, no momento que você entende pessoas, você consegue transmitir a cultura da empresa e repassar para a sua equipe também. E não necessariamente você como head da equipe, mas você também como membro da equipe. Você consegue disseminar isso entre as pessoas. Então, a cultura ela é importante por conta disso. Tá? O serviço ele deixa de ser operacional. Ele passa a ser estratégico a partir do momento que você entende a essência do local que você está performando. Agora, eu vou falar um pouquinho de engajamento com vocês. Aí tem os 2 lados do engajamento. E aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Quando a gente fala de engajamento de pessoas, que pessoas são essas? De quem que a gente está falando? Quem? Cliente interno? Quem falou equipe? Ganhou uma batatinha frita, é isso.
Olha só, a primeira reação das pessoas é: é o meu cliente interno, ou meu cliente, eu sou terceirizado, é o meu cliente final, ou eu, como orgânica, cliente interno. Se a gente está falando de engajar pessoas, a gente tem que pensar que o ponto de partida sai da nossa equipe. Então, se você não é capaz de engajar a sua própria equipe, como que você vai engajar o seu cliente final? Né? Então, o que eu trago aqui, a reflexão é o seguinte: o engajamento ele é o motor da cultura. Então, o time, quando você tem um time que ele se sente incluído e ele se sente valorizado, ele vai entregar mais, ele vai trabalhar melhor. E, a partir do momento que você trabalha melhor, você entrega um melhor resultado para o cliente. Então, quando a gente fala de engajamento de pessoas, antes da gente olhar para fora, a gente tem que olhar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa equipe. A gente está cuidando, né, o suficiente, né, das nossas pessoas? Então, é entender a clareza e o propósito e a autonomia e a responsabilidade que cada um tem dentro da equipe. E aí, falando de equipe, eu vou falar um pouquinho sobre como eu trabalho com as minhas equipes. Aí tem os métodos de engajamento. O número 1 é a escuta, a aplicação prática e o feedback. Se você não senta com a sua equipe e você não escuta o que eles querem para a vida deles, como que você vai fazer com que eles performem? Como que você vai desenvolver essas pessoas? Você não vai. Tá? Então, o meu primeiro passo, quando eu tenho equipes grandes, pequenas, até terceirizadas, que nem são minha responsabilidade direta, né, como gestora, mas acaba sendo responsabilidade indireta, é sentar com essas pessoas e falar: bom, tá bom, você está aqui na área de facilities. O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua carreira? A pessoa ela vai contar: não, eu quero continuar. Não, não quero continuar, eu vou fazer outra coisa. Não, eu quero depois virar finanças. Legal, se a pessoa quer virar finanças, você vê que ela tem um mínimo talento para isso, você vai conseguir direcionar ela dentro desse pequeno trechinho que a gente tem de finanças dentro de uma operação de facilities, por exemplo. E você vai conseguir direcioná-la. E aí, quando você escutou cada um da sua equipe, você consegue colocar aplicação prática. Aí você consegue segmentar metas, você consegue direcionar a pessoa dentro dessa meta. E aí você consegue orientá-la para trazer o resultado. E aí, no final, o feedback. Você conseguiu chegar lá, porque os seus pontos fortes são esse, esse e esse. Não, você não conseguiu, porque você precisa melhorar aqui, aqui, aqui. Sem o feedback, a pessoa ela não sabe se ela está acertando ou se ela está errando. E a gente vê faltar muito isso na gestão de facilities dentro de algumas equipes. Então, é muito importante essa questão da dedicação para cada membro da sua equipe. Tá? E por que os dois lados? Porque agora, se a gente está falando de pessoas, agora eu vou falar do meu cliente final. O cliente final ele também quer ser ouvido. Também tem isso. Ele quer ser tratado com cordialidade e ele quer a entrega do resultado. Então, exemplos práticos que eu tenho no meu dia a dia no meu escritório. Às vezes, a pessoa vem e fala para mim: poxa, Sibeli, eu queria tal coisa aqui no escritório, dá para fazer? Bom, eu vou te escutar o que você precisa, qual que é a sua necessidade, e aí eu vou te trazer, se é possível ou não a gente implantar. Não é uma promessa, a gente vai tentar. Né? E sempre sendo muito cordial. De repente, não dá para fazer. Aí você não vai falar: não vou fazer. Não, calma, pera. Então, vamos lá, vamos entender a necessidade e a gente vai entender a realidade. Né? E aí, se é possível implantar, trazer o resultado, né? E dar visibilidade para esse resultado. E aí, agora, para fechar o ciclo, a gente falando um pouquinho de performance. Bom, a gente se falou isso na primeira palestra, e vamos repetir de novo. Né? É o novo momento do FM no mercado, que é o protagonismo, que é a estratégia. Tá bom, mas como que eu chego lá? Né? E aí, esse slide eu gosto de sempre trazer comigo, que é um post que eu fiz no LinkedIn. Eu deixo o QR Code para quem quiser fuçar esse post aí, ele vai direto para lá. É um post que eu fiz sobre 3 erros que a gente encontra na gestão de facilities, numa equipe de facilities. E aí, o primeiro erro que eu coloco é achar que você tem que ser só operacional.
Ah, eu sou facilities, eu só executo. Não, você não só executa. Todo mundo pode ser estratégico. Todo mundo aqui é pensante, dotado de uma grande capacidade de entregar estratégia e resultado. Só que muitas pessoas não têm noção disso. Então, eu sou o coordenador de hard services, eu mando o cara lá fazer a manutenção preventiva, eu vejo se ele fez, pronto, acabou. Não, não é isso. Você é o cara que é o coordenador de hard services, por que você não pode ter listado ou mapeado todos os seus equipamentos, entender o tempo de vida, para você poder prever um custo da troca das peças ou do próprio equipamento? Estrategicamente, você está trazendo resultados para a empresa, porque você está prevendo uma disrupção do equipamento ou uma disrupção da operação, e, ao mesmo tempo, você pode estar trazendo savings. Se eu antecipadamente fazer a troca dessa peça, o custo vai ser muito menor do que se eu trocar depois, na correria, não encontrar no mercado, ou ter que importar, ou ter que virar a operação de cabeça para baixo para conseguir entregar. Então, faz muito sentido. Qualquer pessoa dentro da operação de facilities, ela consegue ser estratégica. Só que basta a gente querer e basta também ter todo esse engajamento, né, da gestão que a gente comentou no slide anterior. E aí, a performance ela vem como uma consequência disso. Então, quando a gente fala de indicador, né? Mas aí a gente tem que entender que o facilities ele não tem que ser só medido por indicadores, ou por custo, ou por entrega de saving. O facilities ele pode ser medido por impacto. E a gente fala muito de produtividade e de entrega. E, quando a gente fala de produtividade, é o engajamento correto das pessoas, que impacta na performance. Tá? Então, isso impacta não só na qualidade de vida da nossa equipe, quanto na qualidade de vida do nosso cliente final. E aí, eu vou trazer para vocês aqui uma conclusão. A cultura, ela direciona, o engajamento, ele impulsiona, e a performance consolida. Vocês estão entendendo que uma coisa está ligada com a outra. Se você não tem direcionamento de cultura para as suas pessoas, e se você não se envolve com as suas pessoas para que elas possam se sentir abraçadas, para que elas possam se sentir envolvidas, e elas não vão entregar performance. A performance é a consolidação dos primeiros 2 itens. Está tudo ligado. Então, é muito importante a gente levar em conta esses 3 fatores, porque, senão, a gente não tem entrega. A gente vai continuar uma operação puramente operacional. O cronograma da preventiva. A menina limpa o banheiro. A gente não é só mais isso. A gente é muito mais do que isso. E aí, quando bem alinhados, o facilities ele deixa, né, de ser um suporte e ele se torna o protagonista. Está aí a chave do protagonismo que todo mundo fala em todas as palestras. Está aí a chave da entrega. Como ser estratégico? Você entender esses 3 pilares. Se você levar em conta esses 3 pilares, você consegue realizar a entrega estratégica, com engajamento e com resultado impactante para o cliente final. E aí, eu vou deixar aqui para vocês uma palavra-chave, que eu gosto de comentar bastante. Algumas pessoas falam assim: o facilities é servir. Facilities é servir, gente? Eu não sei, eu não sou garçonete. Eu não sei vocês. O facilities, ele não é servir. O facilities é empatia. Então, a gente, tendo em conta esses 3 pilares de entrega para um resultado final, o porquê da empatia. Não é você se preocupar em, eu vou sair correndo para servir. Se você não souber se colocar no lugar do outro, da pessoa que tem a necessidade, da pessoa que tem a entrega, do seu cliente final, você não vai entregar. Você não entendeu nada sobre facilities. Facilities é, em primeiro lugar, entender a necessidade da pessoa. Você não é obrigado a amar todo mundo, mas você é obrigado a se colocar no sapato do outro e entender o que eu posso fazer para apoiar essa pessoa, para ajudar essa pessoa. E eu estou falando dentro da nossa casa, na nossa equipe, e eu estou falando também no lugar do cliente final. Poxa, mas esse cliente aqui é um cara chato, ele vive exigindo.
Você já parou para pensar nesse cliente, de repente o cara ele está numa super correria, porque ele está viajando, porque ele tem reunião, aí ele chega lá no banheiro, está quebrada a torneira, não tem papel. O cara não vai ficar estressado? Ele não vai reclamar com você? Então, de repente, é se colocar no lugar desse cara. Poxa, o cara está cansado, o cara voltou de viagem, veio direto para o escritório, sem comer, sem tomar banho, ele vai no banheiro, não tem nem papel para limpar a mão, não tem, a torneira está quebrada. É se colocar no lugar dele. E é se colocar no lugar das nossas pessoas também, da nossa equipe. Tá? E aí, deixar essa frase final para vocês de reflexão. Tá? A empatia, ela começa com a compreensão da vida a partir da perspectiva do outro. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: se coloquem no outro, respeitem os 3 pilares e se coloquem no lugar do outro. Que aí a gente consegue ter uma operação saudável. Tá? E aí, eu deixo com vocês aqui os QR Codes das minhas redes sociais. Obrigada por terem me ouvido, espero ter agregado a manhã de vocês.